Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Em um estudo anterior, nós abordamos a importância da confiança em Deus como um farol a nos guiar em todo o nosso caminho e principalmente durante as tormentas existenciais. E da mesma forma que a confiança em Deus é fundamental para o nosso equilíbrio espiritual e físico, a esperança também se apresenta como um elemento essencial para esse equilíbrio. E é por isso que o nosso estudo de hoje tem como tema esperança, uma luz em nosso caminho. Contudo, antes de começarmos a refletir sobre a esperança, nós vamos lembrar alguns exemplos maravilhosos que a natureza nos apresenta. Em muitos países do hemisfério norte, a partir do outono, muitas plantas passam por grandes transformações. E a primeira transformação que chama a nossa atenção é a mudança de cor das folhas, que deixam o verde, passando ao amarelo até o vermelho forte. E todas essas mudanças ocorrem como um mecanismo de autopreservação que as prepara para o inverno. Porque quando o outono chega, a temperatura e a luminosidade diminuem. Com isto, a planta deixa de produzir clorofila, que é o pigmento que dá cor verde às folhas. Por isso, as folhas primeiro mudam de cor e depois elas caem, colorindo calçadas e jardins. E como dissemos, isto as prepara para os rigores do inverno, que é a estação do ano cujas condições são mais adversas para a sobrevivência das plantas. Quando as plantas deixam de produzir clorofila, elas também param de realizar a fotossíntese, que é um dos mecanismos de produção de energia pelas plantas. Então, sem clorofila, a produção de energia total é menor. Só que durante as temperaturas mais frias do ano, as plantas vão precisar de energia e de calor para sobreviver. Por isso, elas perdem as folhas, porque nós, seres vivos, perdemos calor pela superfície do nosso corpo. Perdendo as folhas, as plantas diminuem a sua superfície total, perdendo menos calor e economizando energia. E todas essas mudanças climáticas, esses rigores de temperatura de inverno, porque passam as plantas, representam as adversidades que essas plantas precisam enfrentar anualmente. Contudo, apesar das condições adversas e inóspitas, essas plantas sobrevivem à espera de dias melhores representados pela primavera. Porque quando a primavera chega, vai ocorrendo o aumento da temperatura e da luminosidade. Com o aumento da luminosidade, as plantas voltam a produzir clorofila, a realizar a fotossíntese
e a produzir energia normalmente. E é por isso que durante a primavera, os galhos secos e aparentemente mortos durante o inverno enchem-se de brotos verdes e rapidamente estão cobertos de folhas e até mesmo de flores, espalhando beleza, perfumes e cores pela natureza. E toda essa situação permanece até que, passando pelo verão, um novo outono recomece. E todo este ciclo de temperaturas muito baixas, de condições inóspitas e de temperaturas mais amenas e de condições favoráveis se repete novamente. Da mesma forma, somos nós, criaturas humanas, cuja existência é também uma alternância constante de momentos de alegria e de tristeza, de saúde e de doença, de conquista e de perda, de calmaria e de tormenta. E a forma como nós enfrentamos todas essas situações existenciais vai fazer uma grande diferença em nossas vidas. Porque, como afirmava a pensadora americana Louise Hay, nossos pensamentos, ideias e experiências se tornam crenças, verdades para nós. Então, a forma como nós enfrentamos todas as situações existenciais por que passamos vai representar a nossa verdade pessoal relativa, já que a verdade absoluta é apenas aquela que vem de Deus. E da mesma forma que as plantas se autopreservam das mudanças climáticas, dos rigores de temperatura e do inverno, nós também precisamos nos autopreservar diante das adversidades. A espera pela primavera, que sempre se segue ao inverno existencial. E é aqui que a esperança vai se tornar de fundamental importância em nossas vidas, como um mecanismo natural de autopreservação da criatura humana que todos nós devemos cultivar. E o que seria esperança? Se nós formos aos dicionários, uma das definições que encontraremos para esperança é a crença na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. Sendo uma crença, a esperança é, portanto, uma força interna que caracteriza as criaturas humanas. E ela é de tal importância em nossas vidas que ela é considerada pelas religiões cristãs uma das 3 virtudes teologais, juntamente com a fé e a caridade. E quando é necessário ter esperança? É importante que cultivemos a esperança em todo o nosso caminhar. Contudo, existem alguns momentos em que ela se faz mais necessária, essencial até, como naqueles momentos em que temos a impressão de que chegamos ao fim do caminho ou de que estamos em um túnel sem saída. Olhamos para frente e nada vislumbramos, não havendo também a possibilidade de volta, de retorno ao que era antes. É, por exemplo, a perda do emprego,
São as contas que se acumulam para pagar justamente porque perdemos o emprego ou porque estamos gastando muito mais do que ganhamos. É o diagnóstico de uma doença grave, é a falência de um negócio, é o desencarne de um ente muito querido, é o medo da vida. Este medo é muito comum e natural nos adolescentes e jovens que estão se preparando para enfrentar novos desafios existenciais. Porém, o medo pode estar presente em qualquer momento do nosso caminhar, porque ele faz parte da vida de todos nós. Todos nós, com certeza, já passamos por momentos em que sentimos medo. Então, isto é humano, isto é natural. Contudo, nós não podemos permitir que este medo nos paralise. É também um grande desejo que não se concretiza. É um relacionamento amoroso que se desfaz e por aí vai. São muitas as situações desafiadoras porque podemos passar em cada existência. E em alguns desses momentos, nós temos mesmo a impressão de que o outono se fez em nossas vidas, fazendo com que as folhas de todos os nossos sonhos, planos e desejos acalentados caíssem e depois fossem levados pelo vento forte para bem longe de nós, não havendo a possibilidade de alcançá-los. Muitas vezes, nesses momentos, nos sentimos perdidos e até mesmo sem chão. Ficamos atônitos sem saber que rumo tomar. Sentimos-nos abatidos e desamparados. São nesses momentos que a desesperança tenta se apossar de nós, mas são nesses mesmos momentos em que nos sentimos mais fragilizados, que mais precisamos manter a esperança viva dentro de nós, porque é ela que nos estimula a seleção do novo caminho a seguir para que a paisagem ao nosso redor se modifique. E por que devemos ter esperança? Pelos mesmos motivos, porque devemos confiar em Deus e que já discutimos em um estudo anterior, cujo tema foi Aprendei com os lírios do campo. Vamos fazer aqui apenas um breve resumo desses motivos. Como cristãos, sabemos que nada, absolutamente nada, em nossas vidas é por acaso. Sabemos também que, como espíritos imortais, estamos na Terra e no Brasil para nos reeducar e evoluir, tornando-nos progressivamente melhores. Portanto, todos os desafios existenciais que enfrentamos, quer individuais, quer coletivos, todas as situações aflitivas por que passamos, têm uma razão de ser. E elas são sempre preciosas oportunidades para nós de aprendizagem, de mudança de comportamento e de crescimento. E por isso, nós devemos enfrentar todos os desafios existenciais, todas as situações aflitivas, porque passamos nesta existência com aceitação, resignação, coragem, espírito de luta, paciência, equilíbrio e
humildade, para que possamos tirar dessas situações desafiadoras e aflitivas todo o aproveitamento que é esperado para o nosso progresso espiritual. Além disso, não podemos nos esquecer de que aqui na Terra ninguém caminha sozinho, porque somos permanentemente amparados por Deus e pela espiritualidade amiga, incluindo-se nesta espiritualidade amiga Jesus, que estão sempre ao nosso lado, nos sustentando na nossa caminhada. Inclusive, naqueles momentos mais aflitivos e dolorosos da nossa existência. É esta espiritualidade amiga que geralmente nos carrega em seus braços amorosos. E por que a esperança pode ser considerada uma luz em nosso caminho? Como enfatizado pelo Dr. Bernie Siegel, embora não tenhamos o controle sobre todos os acontecimentos da nossa vida, porque também já tivemos oportunidade de discutir isso em um estudo anterior, nenhum de nós tem o controle absoluto sobre tudo. Então, embora não tenhamos o controle sobre todos os acontecimentos da nossa vida, podemos sim controlar as nossas respostas diante desses acontecimentos. E é aqui que a esperança vai se tornar uma luz em nosso caminho, atuando como uma grande aliada nossa, ajudando-nos a dar as respostas corretas. Porque a esperança tem o poder de redirecionar a nossa vida de forma positiva e significativa, como veremos a seguir. Quando cultivamos a esperança dentro de nós, isto nos possibilita a fazer uma reflexão consciente acerca da situação por que estamos passando, através da qual poderemos nos perguntar se o rigor do inverno existencial que experimentamos não seria o resultado das nossas próprias escolhas. Se este rigor do inverno existencial não seria resultado da nossa falta de cuidado para conosco mesmo, nos submetendo ao jugo da ilusão, da imprudência, da ambição e da vaidade desmedidas, do orgulho e do egoísmo exagerados. Também poderemos nos perguntar se o rigor do inverno existencial que experimentamos não seria fruto de vícios que cultivamos há anos, como, por exemplo, drogas, álcool, jogo, fumo, alimentação inadequada, sexualidade desregrada, entre tantos outros fardos inúteis que insistimos em colocar sobre os nossos ombros, consumindo as nossas forças. Através desta reflexão, também poderemos nos perguntar se as nossas dores são tão grandes quanto supomos ou queremos fazer crer, ou se o seu tamanho não seria fruto do pessimismo e do exagero, através dos quais nos fazemos de vítimas das situações. Para nos colocarmos como coitados, a fim de chamar a atenção de terceiros e ou para não assumirmos a nossa parcela de responsabilidade diante daquilo que nos acontece.
Porque somente através de uma reflexão consciente e isenta de autopiedade, nós conseguiremos avaliar a real extensão dos nossos fardos existenciais. E ainda que esses fardos possam ser reais e pesados, e muitas vezes eles o são mesmo, há muitas pessoas na atualidade passando por situações bastante aflitivas e dolorosas. Não podemos negar este fato. Entretanto, ainda que este fardo possa ser real e pesado, todos nós temos condição de lidar com ele. E é por isso que o Espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, nos lembra de que nenhum fato ou acontecimento de nossa vida está além da nossa aptidão ou capacidade de lidar com ele. Porque, como já sabemos, porque foi uma verdade que nos foi ensinada por Jesus, Deus não é juiz, Deus não é carrasco, Deus é um Pai de amor, soberanamente misericordioso, bondoso e justo, que jamais dá às suas criaturas um fardo que elas não possam carregar. Só precisamos crer nisso verdadeiramente. Um outro benefício trazido pela esperança é o erguimento dos desfalecidos na luta. Porque quando cultivamos a esperança dentro de nós, apoiada na confiança em Deus, todos os acontecimentos da nossa vida mudam de perspectiva, porque passamos a enxergá-los com outros olhos. Sob o olhar da esperança, os desafios existenciais, as situações aflitivas que enfrentamos em nossa existência deixam de ser entraves para atrapalharem o nosso caminho, deixam de ser prejuízos para nos arruinarem, deixam de ser desditas para a nossa infelicidade e passam a ser, como já dissemos antes, preciosas oportunidades para que, através desses desafios existenciais, dessas situações aflitivas, possamos aparar as nossas próprias arestas. Arestas essas que nós mesmos criamos através das nossas escolhas e atitudes presentes e passadas. Elas se tornam oportunidades para alargarmos os nossos horizontes, expandindo-nos. Se tornam oportunidades para que possamos nos superar enquanto criaturas humanas, ajudando-nos a mudar e crescer. Mudar e crescer, que são os dois objetivos principais da nossa existência. Na atualidade, durante a pandemia de Covid-19, quantas não têm sido as pessoas que estão sendo obrigadas a redirecionar o seu caminho profissional. E para muitas dessas pessoas, este redirecionamento tem se mostrado não apenas vantajoso, como também lucrativo. Então, sob o olhar da esperança, com esta mudança de perspectiva, nós deixamos de ser vítimas das situações e passamos a ser os condutores do nosso próprio destino, o que nos ajuda no nosso erguimento e no redirecionamento do nosso caminho, o que faz da esperança uma força renovadora da criatura humana.
A esperança é ainda a vacina contra o desânimo que nos abate, nos paralisa e não saímos do lugar. Sendo uma vacina contra o desânimo, a esperança vai elevar os nossos sentimentos, aumentando a nossa autoestima e a nossa disposição para lutar, contribuindo para o aumento da nossa imunidade existencial, que vai resultar no nosso fortalecimento interior. Quando caminhamos com a desesperança, o efeito é justamente o oposto, porque a desesperança nos abate, nos desanima, nos enfraquece e muitas vezes também endurece os nossos sentimentos, dificultando os nossos relacionamentos pessoais, uma vez que nos torna pessoas amargas, queixosas e ressentidas, que por sua vez tornam a vida também amarga, cinzenta e sem brilho. A figura seguinte ilustra o aquário da nossa vida sob a ótica da esperança e sob a ótica da desesperança. Quando somos movidos pela esperança, o aquário da nossa vida se torna assim, colorido, alegre, iluminado. Já quando nos deixamos levar pela desesperança, o aquário da nossa vida se torna assim, cinzento, escuro, triste. A diferença é nítida. Já que a esperança e a vacina contra o desânimo, ela também vai fortalecer o entusiasmo e o otimismo, que são indispensáveis para todas as realizações humanas. E como exemplo da importância da esperança, do entusiasmo e do otimismo, nós vamos conversar sobre os pesquisadores e inventores, cujo trabalho tem contribuído de uma forma assombrosa para o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade terrestre, resultando em produtos e tecnologias diversos que facilitam a nossa vida. Nós temos aquelas tecnologias para o diagnóstico e o tratamento de doenças. Temos o desenvolvimento de drogas e de vacinas, visando a melhoria da nossa saúde, o aumento do nosso bem-estar. Quantos não são os grupos de pesquisa que, neste exato momento, estão envolvidos no desenvolvimento de uma vacina contra o Covid-19 para proteger a humanidade desta infecção. Além, né, de muitas outras pesquisas em outros campos da investigação científica e tecnológica. O que muitas pessoas talvez não saibam é que esses pesquisadores e inventores precisam lidar diariamente com o insucesso de muitos experimentos que realizam. Entretanto, esses fracassos não os detêm, não os esmorecem, muito pelo contrário, lhes servem de estímulo para a busca de novos caminhos, de novas abordagens experimentais que os levem à concretização de seus objetivos. E isto acontece porque os pesquisadores e inventores, de uma maneira geral, são movidos pela esperança, que faz com que esses indivíduos substituam o verbo desistir pelo verbo persistir.
porque se os pesquisadores e inventores se deixassem abater pelo insucesso de muitos experimentos que realizam, nós não teríamos alcançado o desenvolvimento científico e tecnológico que já conquistamos. O que faz da esperança uma força propulsora dos progressos individual e coletivo. No filme Karate Kid, né, o filme original, o personagem vivido pelo ator Pat Morita, que era o mestre de karatê, dá ao personagem vivido pelo ator Ralph Macchio, que era o aprendiz de karatê, um conselho muito importante, que dizia o seguinte: a vida pode nos derrubar em alguns momentos, mas a escolha entre ficarmos caídos ou nos erguermos novamente é sempre nossa. Então, todos nós, em algum momento do nosso caminhar, podemos tropeçar e cair. Isto acontece com todos os espíritos encarnados no planeta Terra, que é um planeta, sob o ponto de vista espiritual, ainda muito atrasado. Ele é um mundo de expiações e provas. E por isso, não há espírito algum encarnado na Terra, na atualidade, que possa ter uma existência livre de desafios existenciais e de situações aflitivas e dolorosas. Então, em alguns momentos do nosso caminhar, todos nós podemos sim tropeçar e cair. Porém, a escolha entre ficarmos caídos, nos lamentando eternamente, ou nos erguermos novamente para continuarmos a luta, é sempre nossa. A esperança também alimenta a coragem e a autoconfiança, sem as quais nos detemos diante dos obstáculos e dos desafios do caminho. Quando somos movidos pela esperança, que nos traz coragem e autoconfiança, nos tornamos capazes de transpor obstáculos inimagináveis, transformando o impossível em possível. E desta forma, nós nos tornamos o nosso maior aliado. Porém, quando nos deixamos levar pela desesperança, corremos o sério risco de nos tornarmos o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário, opondo-nos a nós mesmos. A esperança é ainda auxiliar das nossas saúdes psíquica e física. E este benefício da esperança é comprovado cientificamente através de diversos estudos conduzidos nos campos da medicina e da psicologia. Nós escolhemos 4 exemplos tirados da literatura para apresentar aqui. No primeiro estudo, foram avaliados 22 pacientes que tiveram regressão espontânea de câncer, isto é, sem nenhum tratamento, o câncer desapareceu completamente. E então, os pesquisadores quiseram saber que características esses indivíduos tinham em comum. E eles encontraram 3 características principais: a aceitação da doença e a decisão de lutar sem desfalecer, a continuação normal da vida depois da crise aguda da doença e o desenvolvimento da confiança sem perder a esperança
no futuro. Em um outro estudo, foram avaliadas 57 pacientes que tiveram câncer de mama e que foram acompanhadas por até 10 anos após o final do tratamento. E esses estudos mostraram que a porcentagem de sobrevivência das pacientes esperançosas foi de 70% contra apenas 20% de sobrevivência entre as pacientes desesperançadas. Então, a esperança é um fator muito importante para o prognóstico positivo de uma enfermidade. Em um outro esse estudo está relatado neste livro, Paz, Amor e Cura, do Dr. Bernie Siegel. Em um outro estudo, os pesquisadores avaliaram a recuperação pós-operatória de pacientes submetidos a diversos tipos de cirurgias, desde cirurgias mais simples até cirurgias mais complexas. E esses estudos mostraram que a recuperação pós-operatória dos pacientes esperançosos e com fé no futuro foi muito mais rápida e melhor, isto é, ela ocorreu sem complicações pós-operatórias. E em um outro estudo, os pesquisadores verificaram que as pessoas esperançosas são menos propensas à ansiedade e à depressão, que é a doença do século, sendo, de uma forma geral, mais saudáveis. Então, todos esses estudos comprovam a importância da esperança para as nossas saúdes física e emocional. A perseverança, a esperança também estimula a perseverança, como nós já vimos, né, com exemplo dos pesquisadores e dos inventores, e ela também estimula a resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que algumas pessoas possuem de se recuperarem rapidamente de problemas, mesmo daqueles problemas mais graves, mais complexos, que envolvem perdas e fracassos. Então, essas pessoas se recuperam mais rapidamente diante dos desafios existenciais. E uma vez que a esperança estimula a perseverança e a resiliência, as pessoas esperançosas geralmente demonstram um melhor desempenho em todas as atividades que executam, sendo também, de uma forma geral, mais felizes e bem-sucedidas na vida, né? Isto aí é o resultado do poder do pensamento positivo. A esperança também nos traz firmeza, ajudando-nos a manter o equilíbrio emocional diante das adversidades. E é por isso que a esperança tem como símbolo a âncora. A âncora é o símbolo da esperança. A âncora, aquele objeto que existe nas embarcações e que é lançado às águas quando a embarcação para dar estabilidade à embarcação. A esperança também nos traz, né, nos ajuda a ter estabilidade emocional, ajudando-nos a enfrentar e a superar os obstáculos do caminho. Só que a âncora da esperança é diferente da âncora dos barcos,
Porque a âncora dos barcos, quando ela é lançada às águas, ela paralisa, fixa a embarcação naquele lugar. Já a esperança não nos fixa a lugar algum. Porque a esperança não é uma espera passiva, de braços cruzados, esperando acontecer, nada disso. Ela é o oposto. A esperança é uma espera ativa, que nos coloca em ação, que nos coloca em movimento na busca da solução do problema que nos aflige. Portanto, a esperança transforma o esperar acontecer no fazer acontecer, que é uma atitude muito mais positiva, muito mais benéfica para nós. E por que a esperança nos traz tantos benefícios? Porque, sob o olhar da esperança, toda a paisagem ao nosso redor se modifica. Sob o olhar da esperança, os nossos galhos secos e aparentemente mortos durante o inverno existencial, rapidamente se cobrem de brotos verdes e, em um tempo muito curto, estão cobertos de folhas e até mesmo de flores. Portanto, a esperança faz com que saiamos do inverno para entrar na primavera existencial. Assim, sob o olhar da esperança, o emprego ou o negócio perdido hoje dará lugar a uma nova oportunidade, quiçá melhor e mais bem remunerada. Sob o olhar da esperança, um ente querido que desencarna hoje irá se reencontrar conosco no futuro, já que a morte não representa um ponto final, ela não representa a separação definitiva entre espíritos que se amam verdadeiramente. Ela é apenas um afastamento temporário, porque esses espíritos certamente no futuro irão se reencontrar no mundo espiritual. Sob o olhar da esperança, a doença grave que nos desafia a matéria poderá ser curada se isto for um bem para nós. Sob o olhar da esperança, o medo da vida é substituído pela coragem para o enfrentamento das lutas. Sob o olhar da esperança, um grande desejo não alcançado hoje dará lugar a uma nova meta, porque lutar, porque se empenhar, e que futuramente poderá se mostrar mais gratificante e nos trazer mais prosperidade. Sob o olhar da esperança, um relacionamento amoroso desfeito hoje poderá ser a porta aberta para um novo relacionamento mais equilibrado e feliz. Assim sendo, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, os nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios, nossos objetivos se modificam, o entusiasmo nos invade a alma. Este texto é de Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco. Assim, sob o olhar da esperança, compreendemos a transitoriedade de todas as situações terrenas e compreendemos também, que se não há um bem que sempre dure, também não há um mal que nunca acabe. E é por isso que, quando cultivamos a esperança dentro de nós,
nós conseguimos renascer das nossas próprias cinzas, como a fênix, esta linda ave da mitologia grega. E é por isso que Joana de Ângeles afirma no livro Diretrizes para o Êxito: todo aquele que cultiva a esperança e nela confia, vence os empecilhos e avança, não se detendo na retaguarda, por mais difíceis se apresentem as estradas a percorrer. Com ela é possível se superar os obstáculos e vivenciar alegrias. Muitas pessoas são naturalmente esperançosas, porque esses espíritos já desenvolveram esta força dentro de si. Mas existem muitas pessoas que são pessimistas, o que não as ajuda. Porque quando cultivamos pensamentos positivos, esses pensamentos são lançados como ondas no universo, que então começa a trabalhar a nosso favor. Mas o oposto também é verdade. Quando alimentamos pensamentos negativos, esses pensamentos negativos se propagam como ondas no universo, que infelizmente não pode fazer nada para nos ajudar. Então, nós precisamos mudar esta atitude pessimista. E toda criatura humana pode desenvolver esperança, que é um ato de amor para conosco, desde que se empenhe para isto. Para tanto, é preciso sair do comodismo e da autopiedade. É preciso também identificar novos objetivos para a vida, traçando os meios para alcançá-los e promovendo ao mesmo tempo a nossa própria motivação na busca desses objetivos. O que queremos dizer com isso, né? Promover a nossa automotivação. É justamente o que ilustra esta figura. O gatinho se olha no espelho, mas se vê como um leão. Então, é isto que precisamos fazer. Precisamos nos olhar no espelho, mas nos vermos como leões, com garra, com coragem, com determinação. Isto é acreditar em si mesmo, é se automotivar para a luta. É claro que para fazer tudo isso, alguns requisitos são obrigatórios, como, por exemplo, perseverança, fazer como os pesquisadores e inventores, jamais desistir. Precisamos também de otimismo, ver a vida de uma forma positiva, pensando que todas as situações que vivenciamos na nossa presente existência são passageiras. Então, o desafio existencial que enfrentamos no momento, a situação aflitiva por que passamos, tudo isso é temporário, vai passar. Precisamos também de confiança, confiança em Deus, naquele que tudo pode, e confiança em nós mesmos. Já falamos, é o caso do gatinho que se olha no espelho e se vê como leão. Então, temos que confiar na nossa capacidade de luta, de enfrentamento de obstáculos. É dizer para si mesmo: eu quero, eu posso. Precisamos também de paciência, que é esperar o momento certo
da gratificação que há de vir. Em outras palavras, dar ao tempo o tempo de que ele necessita para colocar tudo no seu devido lugar, enquanto nós fazemos a nossa parte. Porque este segundo item também é essencial. Nós já vimos que a esperança é uma espera ativa, que nos coloca em movimento, em ação, na busca da solução do problema que nos aflige. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, porque ninguém poderá fazê-la por nós. Precisamos ainda de flexibilidade, que é não ficar batendo de frente com as dificuldades, com os obstáculos do caminho. Justamente precisamos fazer o oposto. Precisamos seguir um conselho que Confúcio, que foi um importante filósofo chinês que viveu há cerca de 500 anos antes de Jesus, dizia: você não pode mudar a direção do vento que sopra, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Então, nós não podemos pegar a nau da nossa vida e caminhar com ela na direção contrária à do vento que sopra, porque o máximo que vamos conseguir com isso é naufragar. Então, o que nós devemos fazer é justamente usar a força do vento para nos empurrar na direção onde queremos ir. Nem que para isso nós tenhamos que mudar a rota, mudar a direção do caminho. Se não podemos ir em linha reta para onde desejamos, vamos dar voltas, vamos contornar para chegar onde queremos. Isto é ter flexibilidade. Precisamos também de substituir a revolta pela gratidão, porque nós temos o velho hábito de nos revoltar contra tudo que foge do nosso controle, contra tudo que se opõe aos nossos desejos. Quando, na verdade, diante dos desafios existenciais, diante das situações aflitivas, nós deveríamos agradecer a vida pelas oportunidades que ela está nos dando para que, naqueles momentos, nós paremos para refletir, mudar e crescer. Nós que compreendemos que esta atitude é bastante desafiadora, vai exigir de nós muita experimentação. Nós vamos ter que experimentar fazer isso muitas vezes ao longo do nosso caminho, porque é, como eu disse, uma tarefa desafiadora. Mas se nós não desistirmos e continuarmos experimentando, substituir a revolta pela gratidão, certamente um dia nós conseguiremos integrar este comportamento à nossa forma de ser na vida. Também precisamos não fazer tempestade em copo d'água. Vamos dar a todas as situações enfrentadas em nossa existência o seu real tamanho, a sua real importância. E, finalmente, vamos sempre nos questionar. A outra possibilidade de encarar este fato que aconteceu comigo, o que posso aprender com esta situação? O que Deus quer me mostrar com isso? Porque nós já sabemos que na nossa vida nada é por acaso. Todas as situações existenciais que experimentamos, quer boas, quer aparentemente mais, visam o nosso benefício. Porque, como já dissemos, né, Deus é Pai e um Pai de amor, que visa apenas nos reeducar.
Então, diante das situações aflitivas e desafiadoras da vida, vamos nos perguntar: que lição preciso aprender com esta situação? O que eu preciso mudar na minha vida e que esta situação está me mostrando que esta mudança é necessária? Este questionamento é muito importante para que nós possamos aprender, né? Mudar o nosso comportamento e crescer diante dos desafios existenciais. Mas o que fazer se, mesmo tentando manter a esperança viva dentro de nós, a desesperança bater à nossa porta? Então, eu estou tentando, de todas as formas possíveis, manter a esperança viva dentro de mim, mas não consigo. O que devo fazer, então, nesta situação? Bom, nós temos aqui realmente uma dificuldade a ser enfrentada, a ser resolvida. E só existe um caminho para solucionarmos esta dificuldade, que é buscar ajuda. Primeiro, ajuda profissional, porque é para isto que os psicoterapeutas e a psicologia existem, para nos ajudarem a lidar com as nossas dificuldades existenciais, com as quais nós não conseguimos lidar sozinhos. Devemos também buscar ajuda nas casas religiosas que frequentamos através do atendimento fraterno, durante o qual certamente receberemos importantes orientações. E, paralelamente a tudo isso, vamos buscar Jesus, cujos ensinamentos foram sempre lindas mensagens de esperança para todos nós. Inclusive, em uma delas, narrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, Jesus nos disse: vinde a mim, vós todos que vos achais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vamos buscar nos conectar com Jesus através da oração sincera, saída bem do fundo da nossa alma. Porque quando buscamos nos conectar com a espiritualidade amiga, nós nos predispomos a receber toda a ajuda que esta espiritualidade puder nos conceder. E esta ajuda certamente virá através de alívio das nossas angústias, tranquilidade, equilíbrio e de intuições que receberemos e que nos ajudarão a vencer por nós mesmos as nossas dificuldades. E para encerrarmos o nosso estudo de hoje, nós trouxemos uma mensagem que é a combinação de vários textos de diversos autores, entre eles Joana de Ângeles e Antônio Carlos Mota do Carmo. E a mensagem diz o seguinte: a esperança pode ser considerada uma luz vigorosa no fim do túnel, brilhando à distância e oferecendo segurança de que, além das sombras, existe uma claridade aguardando. Por isso, nunca cesses de confiar, tomado da certeza de que tudo aquilo que não consigas agora, perseverando e amando, conseguirás depois. Há quem se entristeça ao pensar que o dia fica preso entre duas noites. Mas há quem se alegre pensando que a noite é uma pausa repousante entre dois lindos dias. Tudo é uma questão de escolha, de visão. E qual das duas escolhas é mais positiva
é mais benéfica para nós. Nós acharmos que o dia que representa as alegrias, os sucessos, as vitórias, as conquistas da nossa caminhada, está preso entre duas noites que representam os desafios existenciais, os momentos aflitivos da nossa existência, ou nós acreditarmos que a noite é apenas um intervalo, uma pequena pausa entre dois lindos dias. E quando tudo aparentemente conspirar contra os teus ideais e planos de uma existência mais feliz, confia em Deus e mantenha a esperança na certeza de que Ele jamais te abandona. Porque quando difícil se torna impossível, é aí que Deus começa a agir em nosso benefício. E é por isso que, se a esperança é a última que morre, como afirma a sabedoria popular, ela é também a primeira que deve renascer em nossos corações. E é isto que esta plantinha florida, crescendo neste solo tão seco, tão árido, representa a esperança nascendo e crescendo em nós, apesar das adversidades. Muito obrigada pela sua atenção, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Muita luz.